paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina. Eu sou a Ana Júlia. A paz do Senhor, jovens, eu sou o pastor Jefferson Belisário. A paz do Senhor, jovens, eu sou o Alisson. Nós estamos falando da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E você que nos visita, seja muito bem-vindo. Agora, aproveita esse momento para comentar, curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Mais um trimestre se inicia e esse trimestre vai ser forte. Olha só, a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. O que esperar, turma? O que esperar você, meu jovem? O que esperar dessa lição? Cada lição preciosíssima. Fique atento, jovem, não pode perder nenhuma. E a nossa primeira lição, Gálatas, a carta da liberdade cristã. O que vem aí nesse título? Oremos. Senhor, quero te agradecer por essa oportunidade de mais um trimestre estarmos reunidos, Senhor, para aprendermos mais de Ti. Que essas lições falem profundamente ao coração dos nossos jovens, para que cresçam, Senhor, e possam frutificar e o nome do Senhor ser honrado através da vida deles. Então, Senhor, assim nós em tudo te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens, eu sou a Rafaela e hoje eu estou aqui para ler a leitura bíblica em classe que se encontra em Gálatas 1, do 1 ao 5. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. E essa foi a nossa leitura do dia. Tchau! E aí, meu jovem, o que você entende por liberdade cristã? Bom, nós vamos falar sobre Gálatas. Que carta é essa? Quem escreveu essa carta? Tudo isso nós vamos estar aprendendo no decorrer dessa lição. Gálatas, escrita por Paulo aos cristãos da Galácia. Mas bora entender um pouquinho mais sobre isso? A paz do Senhor, jovens! Eu sou o João Guilherme e esse é mais um Caminhando pela História. E o Caminhando pela História de hoje é sobre Gálatas, a carta que rasga as cadeias invisíveis. Você já se pegou tentando agradar a Deus, como se estivesse em um eterno teste? Tentando parecer santo o bastante, bom o bastante, ou forte o bastante? O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele não manda uma cartinha bonitinha, mas sim, ele envia um alerta urgente, um despertar espiritual. Uma carta que quebra a religiosidade e grita: Cristo já fez, pare de tentar se salvar sozinho. Então, antes de mais nada, vamos entender um pouco mais sobre essa carta. A carta aos Gálatas é escrita para cristãos que começaram bem, mas se perderam no meio do caminho. Tinham aceitado Jesus pela fé, mas agora caíram na armadilha da religiosidade, achando que precisavam obedecer às regras da antiga lei para serem salvos. Então, o apóstolo Paulo fica revoltado com isso, e com razão, por eles quererem voltarem aos antigos rudimentos da lei. Ele diz, em outras palavras: quem enganou vocês? Vocês estavam livres, voando com a graça, e agora querem voltar ao peso da escravidão da lei? Isso está escrito em Gálatas 3, versículo 1. Mas então, por que estudar Gálatas vai virar a nossa vida do avesso? Porque é simples. Gálatas vai direto ao ponto em que muitos jovens enfrentam hoje: identidade e liberdade. Nessa carta, você irá entender que Deus não te ama por merecimento, Ele te ama por escolha. Você não é um servo tentando provar algo, mas sim um filho
vivendo debaixo de uma promessa. Jesus não veio para adicionar novas regras, mas ele veio para destruir as correntes que nos prendiam no pecado. Assim como está escrito em Gálatas, no seu capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e agora é Ele que vive em mim. E sabe qual é a nossa expectativa ao vocês lerem a Epístola aos Gálatas? É que vocês nunca mais consigam ler a carta e continuar os mesmos. Que o Espírito Santo rasgue todo o peso da religiosidade e te faça ver que você não é uma nota de desempenho espiritual, você é o herdeiro do reino. O Espírito habita em nós e nos conduz com a sua liberdade. Esse estudo vai incendiar corações, abrir mentes, curar feridas invisíveis e te colocar de pé com autoridade. E o que Gálatas detona? A pressão de se comparar com os outros, o medo de não ser aceito por Deus e a ideia de que você precisa merecer o favor dele. Gálatas não é uma carta leve, e sim uma carta de guerra. Guerra contra o orgulho, contra o fingimento e contra a religiosidade sem vida. E Paulo não vem com flores, ele vem com verdade. E a verdade que liberta. E Gálatas nos mostra que a lei, ela apontava para o quão pecadores e quão incapazes nós éramos de conseguir a salvação. Mas a graça, ela aponta para Cristo, que morreu por nós, e através desse sacrifício agora, nós podemos ser justificados e aceitos por Deus. Então fique com essa frase, jovens. A graça, ela não te convida a fingir força, mas sim para viver a verdade do Evangelho. Então segura essa carta, jovens, porque quando a liberdade do Evangelho invade, nada mais consegue te prender, nem o pecado, nem as amarras da lei, nada disso, porque agora você é livre na pessoa de Jesus Cristo. Então viva a verdade do Evangelho, que é a liberdade cristã que Jesus te chama a viver. Graça e paz, aqui é Paulo, servo de Cristo, para dar aquele papo reto. Vocês aí estão assistindo, mas ainda não curtiram, não comentaram, nem se inscreveram no canal? Rapaz, se fosse nos meus tempos, eu mandava Timóteo visitar um por um para cobrar isso aí pessoalmente. E ativa o sininho, viu? Porque se até eu fui preso por pregar o evangelho, o mínimo que você pode fazer é não perder os próximos vídeos. Compartilha também, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pelo YouTube também. Fiquem firmes, vigilantes e lembrem, não te conforma com este mundo, mas transforma esse feed aí com conteúdo que edifica. Tamo junto, em Cristo. A carta aos Gálatas, o contexto dessa carta. Galácia era uma província romana na região central da Ásia Menor, atual Turquia. Os habitantes eram um povo misto, de origem celta e influenciado pelos greco-romanos. Paulo fundou várias igrejas ali naquela região durante a sua primeira viagem missionária. O Evangelho de Cristo se espalhou pelo Império Romano, desde os judeus até os estrangeiros. E todos ouviram essa mensagem e receberam Jesus em seu coração. Essa fase inicial da igreja, ela é apresentada no livro de Atos dos Apóstolos. Interessante notar que a divulgação do evangelho se deu por conta da perseguição ao evangelho, aos cristãos, e principalmente aos cristãos judeus, que acabaram se espalhando, se agregando ali na região da Galácia. E outra coisa também muito interessante, Alisson, que essa região da Galácia, ela então estava composta de gentios convertidos, ou seja, gentios que haviam aceitado o cristianismo. Então, os judaizantes estavam agora tentando colocar a ideia, o conceito deles neste povo que é recém-convertido ao Senhor e dessa forma atrapalhando o avanço do evangelho. Por isso o apóstolo Paulo vai escrever essa carta de uma forma muito veemente para combater os falsos mestres e principalmente os judaizantes. A carta de Gálatas é o evangelho da graça, pois os Gálatas estavam sendo influenciados por falsos mestres, então estavam sendo coagidos a guardar a lei de Moisés, como a circuncisão, como se isso fosse importante para a salvação. Por isso o apóstolo Paulo escreve então aos crentes que estavam naquela região para combater todas essas ideias que não vinham da parte do concílio, da parte dos apóstolos, pois os gentios estavam vivendo um outro processo que é o processo da liberdade e não o processo da lei. E interessante, pastor, é que essa carta, ela foi escrita por volta dos anos 48 a 51 depois de Cristo. E nós vamos ver o motivo da carta. E a gente vê a preocupação. Paulo escreve essa carta num tom urgente, enérgico, porque ele já está ali desesperado de ver um povo que era crente já ouvindo outras doutrinas. E toda essa urgência, toda essa energia do apóstolo Paulo ao escrever sua carta era para combater o ensino de que a salvação vinha pela lei ou também pelas obras humanas, e exatamente que isso não era verdade. Então, Paulo estava afirmando que, na verdade, a salvação é exclusiva à obra da graça de Deus mediante a fé em Cristo
Cristo Jesus. Isso tudo pois, segundo os judaizantes, a graça de Jesus talvez não fosse o suficiente para a salvação. Então eles tentavam sempre colocar aquelas características judaicas, tentando colocar vinho novo em odres velhos. Mas como Jesus diz, a gente não coloca vinhos novos em odres velhos, mas vinhos novos em odres novos. Ele escreve a sua carta, então, para defender sua autoridade apostólica, reafirmar a justificação pela fé, não por obras, corrigir o desvio doutrinário e relembrar que em Cristo há liberdade. Interessante que os judaizantes, eles colocavam, crer em Jesus é bom, mas também é necessário seguir a lei. Paulo responde com toda firmeza, voltar à lei é rejeitar a graça de Cristo. Isso torna a carta aos Gálatas um documento essencial sobre a natureza da salvação e da liberdade cristã. Quando nós vamos para o tópico 2, a saudação paulina, a gente vai lá no subtópico 1 dizendo assim, Paulo, apóstolo não da parte dos homens. Vamos voltar lá em Gálatas? Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo começa de uma forma incomum e forte, direcionado. Paulo está exatamente nessa hora relatando a sua conversão de uma forma extraordinária. Ele viveu essa experiência de conversão diretamente com Jesus. Nesse texto também ele está dizendo que o seu ministério é independente dos demais apóstolos. É um ministério como que um aborto, fora do tempo. Então Paulo está também agora escrevendo essa carta para poder defender a sua autoridade apostólica. O apóstolo Paulo se sentia honrado, mas também sentia o peso da responsabilidade de portar as boas novas e ainda mais de levar essas boas novas para os gentios. É certo que Paulo não andou com os 12 discípulos de Jesus, mas ele também foi ensinado por Jesus, por isso apóstolo, por Deus, pelo próprio Jesus. Olha só o que diz em Gálatas 1:12. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que ensinou a Paulo. Foi o Jesus ressuscitado que apareceu a Paulo quando ele se dirigia a Damasco. Paulo não teria sido salvo, nem teria se tornado um discípulo e não teria comissionado aos gentios. A experiência de Paulo no caminho de Damasco mostrou ali, revelou a Paulo a autoridade apostólica dele autêntica. Isso foi onde ele firmou na carta aos Gálatas. Por isso Paulo afirma enfaticamente o seu apostolado, que não é em nada inferior ao apostolado dos outros apóstolos, já que, assim como os outros, ele também foi chamado pelo próprio Cristo, e ele também afirma a ressurreição de Jesus, já que por meio dela ele se tornou um apóstolo e um guardião das boas novas e veio trazer a mensagem das boas novas aos gentios. Nosso chamado e fé se baseiam na cruz e na ressurreição de Jesus. Subtópico 3, que diz, os irmãos que estão comigo. É muito legal ver Paulo humildemente colocando que ele não estava ali só, que ele não estava levando o evangelho sozinho, que ele não estava pregando sozinho, que junto com ele tinha uma igreja, tinha irmãos. Por mais que ele não cita aqui o nome dos irmãos, mas tinham pessoas com ele compactuando a ideia de Jesus Cristo, que ele não estava pregando qualquer coisa, ele estava pregando Jesus. E mesmo não tendo mencionado os nomes, ele mostra que a gente faz melhor a obra de Deus quando estamos juntos, em comunhão uns com os outros, que podemos servir em um grupo de pessoas, como um corpo, podemos ser úteis com os nossos diversos dons e talentos. Exatamente, já que a obra de Deus nunca se fez sozinha. Ao longo da história, várias pessoas foram passando essa mensagem uns aos outros e assim o reino de Deus foi avançando através dos séculos. O apóstolo Paulo ele é tão enfático em relação a poder distribuir o seu trabalho, compartilhar o seu trabalho com outros, que no final da sua carta ele também fala da importância de cada um examinar os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga, ou seja, cada um tem uma função específica, cada um de nós, cada um de vocês jovens tem algo específico para fazer na obra de Deus, na casa de Deus. Então se engaje, assim como fez o apóstolo Paulo, que tinha os seus companheiros, você não está sozinho e a obra do Senhor estará sempre avançando. Os destinatários dessa carta eram os irmãos da igreja de Galácia, e a gente vai ver em Gálatas capítulo 1, versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Diferente de outras cartas de Paulo, como Coríntios, Romanos, essa carta não é direcionada a uma única igreja específica, mas a um conglomerado de igrejas.
Olá, irmãos. O cristianismo enfrentou inicialmente um grande perigo, que foram os judaizantes. Era um grupo de judeus que queria que os gentios obedecessem à lei de Moisés para que pudessem ser salvos. Eles queriam que os cristãos observassem as festas e o sábado judeu, queriam que os cristãos se circuncidassem para guardar a lei de Moisés. O Concílio de Jerusalém foi realizado para poder resolver esta questão, porque esse grupo ia de igreja em igreja e dizia que os gentios tinham que guardar a lei para ser salvo. Paulo escreveu a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas para resolver essa questão e dizer que os gentios não precisavam obedecer à lei para ser salvo, já que a lei foi dada como aio até que Cristo viesse. Vejam, esse grupo causou muito incômodo à igreja, trouxe confusão no meio da igreja e perturbava a paz das pessoas. Eles queriam impor um legalismo à observância da lei pela qual Cristo havia morrido e abolido estas observâncias. Então esse grupo trouxe muito problema para Paulo e Paulo teve que lidar com eles. E por causa deles, primeiro o Concílio de Jerusalém foi feito e então o Espírito Santo diz que nada seria imposto aos gentios, a não ser que eles abandonassem a prostituição, a idolatria e outras questões, mas não deveriam mais observar os rituais judaicos. Os judeus continuariam guardando os rituais judaicos, mas os gentios não estavam mais obrigados a esse tipo de comportamento. Mas esse grupo insistiu e acabaram criando uma heresia e uma cisão inicialmente na igreja, porque queriam forçar os gentios a obedecer à lei. Mas Paulo foi usado por Deus para conter esse grupo e então eles não terem força sobre os gentios. Deus seja louvado por isso. Deus abençoe vocês. A mensagem para os nossos dias. Bom, Gálatas foi escrito naquela época? Beleza. Há 48 a 51 anos depois de Cristo? Beleza. Mas e hoje, como olhar aqui? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós vamos ver em Gálatas capítulo 5, 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O apóstolo Paulo está destacando a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, que nós somos agora adotados como filho de Deus. Ele destacou isso quando ele fala que a lei serviu apenas como um tutor até Cristo. Ele dá um exemplo de que um filho, quando criança, ele não tem direito à total liberdade, porque ele não está apto para lidar com as coisas maiores, mas depois de velho, então ele assume toda essa responsabilidade. Foi isso que aconteceu no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Agora nós em Cristo, nós temos total liberdade em Deus. Nós não dependemos mais de carregar o peso da lei, porque ela se cumpre em Cristo Jesus. E também o apóstolo Paulo vai falar isso em Gálatas, mostrando que Abraão foi justificado pela fé, ou seja, Abraão, antes da lei existir, já tinha sido justificado por sua fé. Nós também somos justificados pela fé, pela obra da graça em Cristo Jesus, como Paulo então escreve a sua carta aos Gálatas, para que eles possam entender que eles não precisam mais ficar debaixo da lei. Você não é mais escravo, você é livre em Jesus, você é livre para ter experiências em Cristo Jesus. Agora, que tipo de liberdade? Porque às vezes, né, Alisson, Ana, Pastor Jefferson, quando lá fora o mundo fala pra gente assim, nossa, mas você, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que lembrar que o meu corpo é templo do Espírito Santo, então tudo que eu faço, eu tenho que pensar, opa, eu tô glorificando a Deus com esses atos, com essa atitude, com essa fala, na faculdade, no trabalho. Você, jovem, você tem uma força dentro de você, você é o motor da igreja. Então, opa, vamos parar para pensar se esse motorzinho tá andando direitinho, tá concentrado na cruz, porque nós precisamos estar focados na cruz e lembrar que não vai ser as obras, não vai ser as coisas boas que eu estou fazendo que vai me levar para o céu. Foi a cruz, a morte e a ressurreição. Cristo morreu por mim e morreu por você, meu jovem. Então vamos juntos, firmes, crentes, até o fim, até Jesus. Jesus Cristo veio para a nossa libertação, para a gente viver uma vida
vida santa, conforme os padrões bíblicos, conforme os padrões do novo evangelho, não sendo aprisionados pela concupiscência da carne, pelos nossos desejos pecaminosos, nem pelos legalismos religiosos que nos são impostos. A respeito do legalismo, exatamente isso que o apóstolo Paulo estava combatendo, porque os judaizantes queriam jogar esse peso da lei sobre os gentios, agora convertidos ao Senhor. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus, nós não estamos subjugados à lei. Jesus combateu muito isso com os fariseus. Os fariseus pegaram a lei, pegaram os costumes, pegaram ali as suas tradições, que não eram ruins, mas faziam disso um motivo de salvação. A liberdade em Cristo reverte isso. Nós não estamos presos mais à lei, porque a lei se cumpriu toda em Cristo Jesus. Então nós temos agora a liberdade de viver uma vida de santificação, uma vida plena, uma vida ampla em Cristo Jesus e não mais firmado na lei de Moisés. E nos dias de hoje também a gente encontra várias pessoas que não querem estar no meio de Cristo, do meio do evangelho, por acharem que tem que seguir, é porque eu não vou pra igreja hoje, porque eu preciso seguir isso. E Paulo tirou esse peso da lei dos nossos ombros, tirou esse peso das nossas costas de termos que seguir uma lei. Nós somos libertos e salvos pela graça de Deus. Não precisamos ficar presos a uma lei, presos a uma doutrina. Não que seja ruim a doutrina, ela coloca a ordem, mas a gente não precisa ficar preso a isso. E muitas pessoas veem isso como se fosse um jugo, mas Mateus 11 diz que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Então nós devemos viver uma vida com leveza, sem ter esse legalismo prendendo, nos aprisionando e sendo um fardo para nós. Pois é, meu jovem, nós somos salvos pela graça em Jesus. Outro ponto muito interessante também da carta aos Gálatas é que a nossa salvação não depende das nossas obras, por mais que elas sejam muito importantes. As nossas obras, elas glorificam a Deus porque as pessoas vão perceber Cristo através das nossas obras. Mas as minhas obras, sem a minha fé garrada em Cristo, sem a graça de Jesus, de nada vai adiantar. Então é legal eu fazer, eu como cristão, eu preciso ter obras, jovens. Você precisa apresentar obras, mas isso não é o suficiente. A obra para o crente é algo que glorifica o nome do Senhor, glorifica a vida cristã. Mas nós precisamos saber que todo o mérito está em Cristo Jesus. Nós somos alcançados por sua graça. Foi Ele que nos alcançou. Então nós fazemos o que fazemos, tudo aquilo que nós aplicamos, tudo aquilo que nós trabalhamos, todas as nossas obras, é porque Ele fez algo por nós. Não que nós merecemos, mas tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor já fez. Por isso nós, jovens, precisamos trabalhar para o Senhor e sim glorificar o nome dEle. A nossa salvação não depende das obras, mas exclusivamente da graça de Deus. É o sacrifício de Cristo, é a graça de Jesus Cristo, oferecida por meio da sua morte vicária na cruz, é muito superior a qualquer outra obra ou sacrifício pessoal que nós possamos fazer. Nós não estamos pautando a nossa fé em cima do que aquilo que a gente faz, do que a gente acha que é certo, mas sim pautados na graça, na misericórdia que é oferecido por Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, jovens, as obras não salvam, mas todo crente salvo tem obras. A carta aos Gálatas é um alerta contra qualquer tipo de ensino ou pregação que tente complementar o sacrifício de Jesus com obras feitas pelos homens. Sempre seremos desafiados a lembrar que a nossa salvação é pela fé e pela graça, e que nós não precisamos seguir rituais de outras culturas, outros costumes que se propõem a complementar a nossa salvação. Não. Os Gálatas, eles precisaram ser ensinados de que a salvação não está vinculada à obra da lei, pois o evangelho, como nós falamos aqui, a morte de Jesus na cruz é suficiente para salvar a sua vida, para salvar a nossa vida. A graça de Jesus, a graça do Senhor é o que basta para a nossa salvação. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo que foi passado na aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: quem Paulo declara ser a fonte de sua autoridade como apóstolo na carta aos Gálatas? Alternativa A: os 12 discípulos originais que os discipularam após sua conversão. Alternativa B: Barnabé, que o incentivou a pregar aos gentios. Alternativa C: Jesus Cristo e Deus Pai, que o comissionou diretamente. Ou alternativa D: os anciões da igreja de Jerusalém, que o reconheceram como apóstolo. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa dessa pergunta com certeza é a alternativa C: Jesus Cristo e Deus Pai, que o comissionou diretamente. Segunda pergunta: qual era o principal motivo pelo qual Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Alternativa A: corrigir erros doutrinários sobre o uso dos dons espirituais na igreja. Alternativa B: alertar os cristãos sobre o risco de adicionarem práticas da lei à fé no Evangelho. Alternativa C: incentivar a construção de templos cristãos fora de Jerusalém. Ou alternativa D: ensinar os princípios da oração e do jejum como base da vida cristã. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu alternativa A, corrigir erros doutrinários sobre o uso dos dons espirituais na igreja, você está errado, porque na verdade a alternativa certa é a B, alertar os cristãos sobre o risco de adicionarem práticas da lei à fé no Evangelho. Terceira pergunta: segundo Paulo, como o cristão alcança a salvação? Alternativa A: pela fé em Jesus Cristo, que garante plena liberdade espiritual. Alternativa B: pela participação fiel nas festas judaicas e cerimônias do templo. Alternativa C: por sacrifícios próprios que tentam agradar a Deus. Ou alternativa D: por meio da prática constante das obras da lei de Moisés. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra A, que é a resposta correta. Pela fé em Jesus Cristo, que garante plena liberdade espiritual. Quarta pergunta: de acordo com a carta, qual postura Paulo demonstra ao falar sobre sua missão? Alternativa A: insegurança quanto ao seu chamado por Jesus. Alternativa B: humildade por reconhecer que não trabalha sozinho na obra. Alternativa C: dependência total dos líderes da igreja em Jerusalém. Ou alternativa D: arrogância por ter recebido revelações diretas de Deus. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, nosso tempo se esgotou mais uma vez. A resposta correta é a alternativa B: humildade por reconhecer que não trabalha sozinho na obra. Vamos então para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: o que representa a liberdade cristã defendida por Paulo na carta aos Gálatas? Alternativa A: a ideia de que boas obras podem substituir a fé verdadeira. Alternativa B: o direito de impor tradições judaicas aos novos convertidos. Alternativa C: a possibilidade de viver sem qualquer tipo de regra moral. Ou alternativa D: a certeza de que somos salvos exclusivamente pela fé, não por rituais. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela.
Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa dessa última pergunta com certeza é a alternativa D de Deus. A certeza de que somos salvos exclusivamente pela fé, não por rituais. E foi isso, jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais do conteúdo que foi passado na aula e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. E eu creio que acertaram porque vocês são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e voltemos para a finalização da nossa aula com os nossos professores. Tchau! Então, jovens, para finalizar a nossa lição de hoje, vamos finalizar com uma oração. Soberano Deus, Altíssimo e Eterno Pai que estás no céu, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, que tivemos, né, de aprender mais e mais da Tua Palavra, Pai. Que possamos, assim como foi ensinado aos Gálatas, Pai, que a nossa salvação não depende das nossas obras, mas inteiramente da graça de Jesus Cristo, que nos salvou de uma vida de pecados, de uma vida fadada às trevas, Pai. Mas que possamos nos lembrar cada dia mais que a Tua graça nos basta. Assim nos conduza cada dia mais através do Teu Santo Espírito. Assim oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Rapaz. Paz, jovens! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? A paz do Senhor, jovens! Tudo bem com vocês? Eu sou Cristina, professora da classe de jovens. Eu fiquei esperando, falei, já era eu. Foi você que Vamos parou? lá. É porque eu achei que você tava no sovio, desculpa, vamos lá. Pode? Pode. A paz do Senhor, jovens. Eu já falei, então não precisa, né? É melhor, amor, que você pegar o segue. arquivo, né? Então tá bom. Então zera tudo, fazendo favor, a partir de agora. De verdade. Obrigada. Vai parar no negócio final, tá, Sérgio? Aos cristãos da Galácia. Acertei. Esperando você soltar um galáxia. Quase. Ô, Lucas, não, ajuda a gente aí, tá? Ajuda. Eu tava esperando ela soltar um galáxia. Vamos lá. Verdade, Cris. Tina. E eu disse que não ia ter corte, certo, Lu? Creio que acertaram porque vocês são alunos nota... Obrigado! 1, 2, 3, hein? Interessante que os judaizantes... Nossa, até parei, né? Soletrei. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?